golpe. Cheira com golpe. Tem cara de golpe, então é golpe. Eu quero fazer a seguinte pergunta sobre a investigação, sobre a defesa. Presidente Lula. Estou procurando o Cristiano. Boa noite, presidente. Como vai? Boa noite a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da ITUC, essa respeitada entidade que reúne mais de 170 milhões de trabalhadores em 162 países. Esse é um momento muito especial, nesses 6 dias que passaremos em Nova York, para dar continuidade aos trabalhos relativos ao comunicado que fizemos em julho à ONU. Desde março deste ano, principalmente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem sendo submetido a diversas violações de suas garantias fundamentais por parte de um grupo de procuradores da República e de um juiz de Curitiba, que integram a chamada Operação Lava Jato. Tudo isso sob o aplauso de uma parte da imprensa brasileira que está alinhada ao que há de mais atrasado no Brasil. Essas autoridades valeram-se de hipóteses criadas a partir de suas íntimas convicções, que nada mais são do que ideias pré-concebidas a partir de juízos fundamentalmente políticos para submeter Lula, primeiramente, a uma indevida privação da sua liberdade. Em 4 de março deste ano, o ex-presidente foi vítima de uma condução coercitiva sem previsão legal, trancado em uma sala de um aeroporto para prestar um depoimento que ele jamais havia se recusado a dar. Simultaneamente, seus telefones, os telefones de seus familiares e colaboradores foram indevidamente interceptados, com a gravação de todas as conversas privadas geradas a partir desses ramais. Os áudios e os relatórios dessas conversas foram divulgados à imprensa e ao público em geral a partir de expressa autorização dada pelo juiz da causa, embora a lei brasileira contenha vedação expressa para esse tipo de conduta e chegue a classificá-la como crime. O mesmo juiz também aceitou um pedido do Ministério Público para nos grampear. Sim, nós, advogados de Lula, também fomos grampeados. O principal ramal do nosso escritório, de onde falam cerca de 25 advogados, foi interceptado. E ainda houve interceptação do telefone celular de um sócio. No dia da condução coercitiva do ex-presidente, o próprio Lula ligou para esse telefone interceptado para pedir orientações jurídicas, as quais estavam, portanto, sendo ouvidas pelo juiz e pelo Ministério Público. Não bastasse, parte dessas conversas entre Lula e seus advogados foram tornadas públicas através da divulgação autorizada pelo mesmo juiz de áudios e relatórios. A divulgação de conversas interceptadas não tinha qualquer finalidade relativa ao processo em que foram obtidas. O fim era político. O objetivo era incentivar protestos e reações que pudessem ter impacto na vida política do Brasil, inclusive impedindo Lula de assumir o cargo de ministro do Estado, para o qual havia sido nomeado pela presidente Dilma Rousseff, com a finalidade de ajudá-la
a resgatar o ambiente de desenvolvimento social e econômico alcançado durante o governo do ex-presidente. O mesmo juiz que ainda pretende julgar Lula, e hoje reafirmou isso, fez um documento dirigido à Suprema Corte Brasileira, fazendo 12 acusações contra o ex-presidente e manifestando juízo de valor sobre as investigações em curso. Ele, portanto, tornou-se um acusador, o que é absolutamente incompatível com a função de um juiz, com a imparcialidade que deve nortear a conduta de um juiz. O líder dos procuradores que atuam na Lava Jato chegou a dizer, em uma entrevista concedida em julho, que ele e o juiz eram símbolos de um time, o que mostra a ausência de separação entre a função de acusador e a função de julgador. É evidente que este juiz perdeu a imparcialidade para julgar Lula. Ele se tornou suspeito após a prática de todas essas graves violações. A despeito disso, ele insiste em querer, sozinho, julgar o ex-presidente e submetê-lo a um juízo de exceção que é incompatível com as garantias previstas na Constituição brasileira e nos tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. Tentamos, no Brasil, através de todos os recursos e medidas previstas em lei, paralisar essas graves violações às garantias fundamentais de Lula, que ainda estão a ocorrer. Embora tenhamos chegado à Suprema Corte, não tivemos êxito. O Tribunal, a Suprema Corte Brasileira, decidiu devolver os processos ao mesmo juiz de Curitiba, para que ele próprio analisasse as violações que havia cometido. Foi nesse contexto que identificamos que todas as arbitrariedades e ilegalidades que a Lava Jato impôs a Lula configuram violações ao Tratado Internacional, ao Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU, que foi ratificado pelo Brasil em 1992. E depois, em 2009, o Brasil subscreveu um protocolo facultativo que reconhece a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU para investigar e punir violações a esses tratados. Foi por isso que convidamos o advogado Jeffrey Robertson, um dos maiores especialistas do mundo sobre direitos humanos, para analisar conosco o caso sob essa perspectiva. E Jeffrey, como ele irá depois contar, igualmente identificou graves e grosseiras violações a garantias fundamentais de Lula e aceitou levar o assunto conosco à ONU. Antes de encerrar a minha fala, eu gostaria de fazer um registro. Hoje, o presidente Michel Temer afirmou na ONU que temos um judiciário independente e um Ministério Público atuante e que não prevalecem vontades isoladas. No entanto, as arbitrariedades e a perseguição imposta a Lula e aos seus familiares por um juiz de Curitiba e pelas convicções de alguns membros do Ministério Público colocam em xeque a imagem que Temer passou ao mundo. O show pirotécnico ocorrido por ocasião da apresentação de uma denúncia injusta e sem provas contra Lula no último dia 14 chocou não só o Brasil, mas todas as nações que prezam as garantias aos direitos humanos. Não há precedentes como aquele na atual quadra da sociedade civilizada. Tenho orgulho do meu país e, por isso, junto com todos os colegas advogados desta causa e de todos aqueles que nos apoiam, lutaremos para a preservação do Estado Democrático de Direito através da utilização de todas as medidas e recursos previstos em lei.
Pessoas com viés autoritário não irão nos calar, seja por meio de vazamento de informações mentirosas, seja por meio de uso do processo como forma de intimidação e perseguição, inclusive a nós, advogados. Esta é uma causa de todos ao redor do mundo que amam a democracia, o direito e a justiça social. Muito obrigado. O caso de Lula não é essencialmente sobre corrupção. É uma questão do uso de poder. O uso do poder de um juiz malévolo que utiliza um sistema primitivo que não existe na Europa nem nos Estados Unidos. Esse juiz assumiu a Operação Lava Jato por conta da sua jurisdição. Eu vou dar alguns exemplos. Ele utiliza seu poder para aprisionar as pessoas. Pessoas que estão detidas até quase um ano. Se você é detido durante um ano, evidentemente, para confessar, as confissões que são extraídas não são verídicas, não são verdadeiras, e coloca em risco o próprio sistema judiciário como um todo. E viola os direitos humanos. Não há direito, portanto, à liberdade condicional. A menos que a delação premiada implique o presidente Lula para que as pessoas consigam a liberdade. Eu vou apresentar o segundo exemplo. Eu sou também juiz já há muitos anos. Selecionei os juízes no Tribunal da ONU. Esse juiz ele autorizou a interceptação do presidente Lula, dos seus advogados e até mesmo de seus familiares. E isso, claro, está fora da alçada de um juiz desse caso. E as transcrições, não só as transcrições, mas também os áudios dessas conversas particulares foram divulgadas na televisão e pela imprensa de direita e se deliciaram com a divulgação desses áudios. Foi, evidentemente, uma invasão de privacidade. Mesmo quando o juiz Moro, decidiu interromper as escutas, ele ainda assim decidiu autorizar a liberação desses áudios para divulgação na imprensa. São violações da lei constantes. E o Superior Tribunal não intervém, não atua. Foi uma invasão de privacidade grotesca, porque todos
tem medo dessa atuação. Um juiz, embora inteligente, viola os direitos humanos constantemente. Qualquer advogado nos Estados Unidos ou na Europa, esse juiz passou os últimos 12 meses numa caçada e autorizou todas as escutas telefônicas. Para buscar um culpado. E os sistemas são primitivos ainda. Hoje, ao aceitar a acusação contra Lula, o que isso significa dizer? Na verdade, ele está disposto a investigar e julgar o presidente Lula. São suspeitas com o único intento de julgá-lo. Não existe nenhum sistema judiciário, só o juiz Moro. Você lê essas revistas que ele é retratado como um deus. Ele se acha um Eliot Ness. Um jornalista da Globo fez uma crônica sobre o juiz Moro, dizendo que ele seria o próprio juiz Moro, como se fosse um herói nacional. Ele adora, claro, a publicidade. O juiz Moro está obcecado pelo caso em questão. Para investigar políticos, e ele afirma que o papel de um juiz é um juiz investigativo e ele realmente não tem legitimidade. A casa de um primeiro-ministro foi atacada. O seu objetivo é destruir a imagem do presidente Lula, evidentemente. Não há juiz que atue dessa forma. Precisamos de um juiz isento, porque esse é um investigador. Ele é um maníaco, na verdade, com toda certeza. Mas tudo bem, para um promotor público, não para um juiz. Ele atua como promotor, mas não deve ser um juiz. Não podemos ter um sistema que permita essa atuação. Ele não pode ser um juiz. É um sistema primitivo que existe, que envergonha o Brasil e outros juízes brasileiros também. Esse homem não dará um julgamento justo para o presidente Lula. Ele anunciou que aceitaria o caso. Isso é uma violação clara dos direitos humanos. É um homem preconceituoso. Não podemos aceitar uma situação dessas. Há maneiras de contra-atacar. A melhor forma é termos uma comissão independente contra a corrupção. O que
se faz, então, é oferecer e conceder o poder necessário a uma comissão. Por isso que a Operação Lava Jato será um desastre. A própria atuação do juiz Moro será um desastre. Primeiro, você precisa ter um corpo, uma instituição que garanta que as investigações contra a corrupção não acabem em nada. E precisamos ter uma separação completa entre a promotoria e o juiz em si. A promotoria coleta provas e depois as apresenta a um juiz. É assim, essa é a única forma que pode existir um julgamento justo. Isso vale para advogados criminalistas, como aconteceu na Operação Mãos Limpas na Itália. E o resultado é um desastre, quando o principal suspeito seria, por exemplo, o Berlusconi. Foi um desastre total. Temos um homem que fez coisas maravilhosas pelo Brasil, não há dúvida. Nunca frequentou a universidade, começou a trabalhar aos 16 anos. Se tornou sindicalista. Sua única preocupação era garantir a existência dos sindicatos. E é por isso que ele recebe o apoio da ONU hoje. É um homem que em 2003 mereceu o respeito, mas não a imunidade, é evidente. As provas coletadas por esses paranoicos não se sustentam. E foi acusado de ser proprietário de uma praia, de um apartamento numa praia de segunda classe lá no Brasil, e dizendo que ele passava férias ali. E depois que deixou o cargo, foi ali durante 11 vezes, né, naquele sítio, e sempre visitando as propriedades dos seus amigos. E depois, claro, depois de deixar o cargo, ele começou a dar palestras, cobrando metade do valor que o Bill Clinton cobra por suas palestras, para quem foi o homem mais famoso do mundo. Em nenhum desses casos, nunca cometeu nenhum ato que favorecesse alguém. E ele já deu palestras em vários lugares do mundo. Se for indiciado, ele não poderá concorrer às eleições presidenciais de 2018. E, evidentemente, o juiz Moro, por conta do seu próprio preconceito e da sua atuação parcial, ele não pode
julgá-lo em hipótese nenhuma. Havia bonecos infláveis com o presidente Lula em uniforme de presidiário. É parte de um linchamento e os brasileiros precisam defender o seu país desse linchamento imoral. Esse processo não pode se tornar, assim, pessoal, individual. Interrompam o golpe no Brasil. Estamos com Lula. O Cristiano Martin, esses três advogados proeminentes acreditam que o presidente Lula está sendo perseguido. É, de fato, uma vingança política. Muito obrigado aos dois pelos pronunciamentos brilhantes. Parabéns pela coragem, pela tenacidade de defender, estarem aqui para defender a democracia. Estamos, claro, lutando pela justiça. Muito obrigada pela participação. Temos a honra de apresentar um amigo que está aqui conosco, um mentor, um herói para todos nós. Lula cresceu no Brasil como vendedor ambulante nas ruas, como um jovem ainda. Depois, defendeu os direitos dos brasileiros, dos operários brasileiros. Quem acompanha a história da vitória do presidente e conseguiu reunir a oposição para enfrentar a direita no Brasil. Mas o Lula não parou aí. Foi líder do movimento trabalhista e, ao mesmo tempo, ele defendeu os direitos de todos os povos do mundo. Entre os líderes sindicais do mundo, ele se destacou. 40 milhões de pessoas saíram da pobreza e ele mostrou para o mundo que você pode avançar e construir uma sociedade mais justa, mais democrática. E esse foi o seu maior feito. Não as empresas, não o indivíduo, mas a democracia como um todo precisa ser defendida. E o que temos diante de nós é um homem que se defende de todas as tentativas de destruir o que foi conquistado e proibir que Lula, o líder desse movimento, para que ele consiga fazer com que o Brasil volte à democracia. Essa é a questão. O Lula gostaria de estar com vocês hoje. Mas quando as acusações foram feitas na semana passada, sabemos que ele queria estar com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Já são 2 anos de perseguição e ninguém foi ainda condenado ou culpado. Lula, você tem aqui com você amigos que têm o orgulho de sermos sindicalistas e estarmos ao seu lado.
como um movimento único. São 180 milhões de nós hoje aqui representando, defensores da democracia. E estamos com você. Estamos com Lula, com a democracia e com o Brasil. Muito obrigada, meu irmão. Continue firme, que o mundo inteiro está de olhos aí em você. Eu queria cumprimentar a companheira Sharon, cumprimentar o Dr. Jeffrey, cumprimentar o companheiro John, cumprimentar o companheiro Cristiano, a companheira Valesca, o João Felício e o Lisboa, que estão representando o Brasil. É dizer para vocês que é muito gratificante saber que temos amigos espalhados pelo mundo. Aqui na mesa nós temos o Wagner Sharon, que você conhece bem, o presidente da CUT Nacional. Nós temos o companheiro Marinho, que é prefeito de São Bernardo e foi presidente da CUT Nacional. Nós temos aqui o nosso advogado, o doutor Batoque, o doutor Roberto Teixeira. Nós temos algumas deputadas do PT e deputados. Temos o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Temos o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Temos o companheiro Paulo Camoto, que é o presidente do Instituto. Temos o Paulinho Vanucci, que é da Comissão de Direitos Humanos da UEA. Temos vários outros companheiros, como eu não tenho uma nominata aqui, eu não consigo lembrar de todo mundo. Eu não pensei, Sharon, em falar aqui hoje. Eu pensei em ouvir e agradecer vocês. Mas todo brasileiro e todo latino-americano, quando vem o microfone, dá uma coceira na garganta e dá vontade de falar. Então eu vou dizer umas palavras para vocês. Primeiro, o Brasil vive um momento muito grave de anomalia política. O João Felício certamente vai explicar para vocês o que tem acontecido no Brasil. Aqui no Brasil as coisas estão funcionando de forma tão absurda, meu caro Lisboa, tão absurda, que 2 dias após o impeachment da presidenta Dilma ser votado no Senado, eles mudaram a lei, que foi a razão pela cassação da Dilma, para garantir que outros presidentes façam o que eles acharam que foi crime cometido pela Dilma. Apenas 2 dias depois da cassação da Dilma, eles mudaram a lei da pedalada, autorizando o presidente fazer pedalada. Segundo, no dia 14 de dezembro de 2014, eu fui ao Ministério da Justiça numa homenagem ao meu ministro Márcio Tomás Bastos, que tinha falecido, e eu fiz a primeira denúncia de que havia uma criminalização do meu partido e havia vazamento seletivo, tanto por parte do Ministério Público, de uma parcela do Ministério Público e de uma parcela da Polícia Federal. É importante lembrar aos companheiros dos Estados Unidos que eu sou um profundo respeitador da instituição Ministério Público, porque ajudei a fortalecer a autonomia do Ministério Público. Eu sou um profundo respeitador da Constituição, porque fui constituinte em 1988. Embora tenha votado contra o texto aprovado, assinei porque tinha participado. E eu sou um profundo respeitador da tese de que todos são iguais perante a lei. Portanto, um presidente tem que ter o mesmo tratamento que tem um servente de pedreiro, que tem um carpinteiro,
que tem um jardineiro, que tem uma empregada doméstica. Eu não acho que ninguém deva ter privilégio, porque parto da teoria de que todos devem ser iguais perante a lei e todo deve ser tratado em igualdade de condições. Esse é o princípio fundamental da minha vida com 71 anos de idade. O que eu não posso aceitar, em hipótese alguma, é o que está acontecendo no Brasil nesse instante. No Brasil, nesse instante, o que menos importa é a verdade. O que mais importa é a construção da versão. Eu conto uma versão, essa versão se torna manchete de jornal, a manchete de jornal é manipulada para a televisão, e aí a pessoa, independentemente de ser inocente, essa pessoa passa a ser condenada pela opinião pública. Na última semana, na quarta-feira, alguns representantes do Ministério Público fizeram um espetáculo de pirotecnia depois de 2 anos de investigação ao Lula, à sua família, ao Instituto. 2 anos de investigação. Alugaram uma sala no hotel, devem ter gasto dinheiro público para fazer o show de pirotecnia, combinado com a grande mídia brasileira, e depois de 1 hora de ilações, chegaram à conclusão de que não tinham provas para apresentar contra o Lula, mas ele tinha a convicção de que eu era o chefe de uma quadrilha que chegou ao poder em 2003. Ou seja, ninguém pode ser julgado por convicção de um promotor, por convicção de um delegado da polícia. Quem tem que ter convicção é o juiz em função da verdade que está escrita nos autos do processo. E não eu acho, eu penso, eu acredito. Para alguém ser julgado de verdade e ser condenado ou absolvido, é preciso que a gente tenha certeza do que está acontecendo. Eu poderia dizer, Sharon, que não deve ter no planeta Terra hoje nenhum cidadão mais indignado do que eu. Nenhum. Nenhum cidadão nesse mundo hoje está mais indignado do que eu. Porque as pessoas que estão fazendo esse processo, que na verdade é um conluio, é uma combinação entre alguns agentes da Polícia Federal, alguns agentes do Ministério Público e eu diria até alguns agentes da Fazenda, na perspectiva de tentar evitar que o Lula possa ser candidato. É o que eu leio todo dia, o que eu ouço todo dia. Não tenho certeza. E nem tenho convicção se é isso. Mas é isso que eu leio todo dia. Ora, eu quero que as pessoas compreendam o seguinte. Eu fui presidente desse país. Talvez eu seja um intruso na história republicana do meu país. Porque não estava previsto na sociologia brasileira um operário metalúrgico virar presidente da República. Mais ainda, não estava previsto um operário metalúrgico dar certo como presidente. Não estava previsto fazer a maior política de transferência de renda da história do nosso país. Não estava previsto tirar 22 milhões de empregos formais. Não estava previsto tirar 36 milhões de pessoas da miséria e elevar 40 milhões da classe média. Não estava previsto, inclusive, criar mecanismos legais que permitissem colocar fim na corrupção nesse país. Todos os instrumentos que estão permitindo a Polícia Federal agir e o Ministério Público agir foi Lula e Dilma. Foi o PT que fez. Inclusive aqui, Sharon, nós temos uma coisa chamada Lei de Acesso à Informação. Qualquer pessoa pode saber tudo que é feito todo santo dia pela Presidenta da República. Nesse país nós temos a lei da transparência. Cada cidadão brasileiro pode saber cada centavo que é gasto e pago todo santo dia. Portanto, nós aprendemos no movimento sindical que o exercício da democracia
pressupõe transparência total. Nós entendemos que todos os corruptos têm que estar na cadeia. Porque neste país só pobre era preso. É importante que se prenda rico, mas que se prove que ele roubou. É importante que dê às pessoas o direito de defesa. E é importante que as pessoas tenham clareza que não é possível. No tempo dos militares, as pessoas eram presas, eram torturadas para confessar um crime, às vezes não cometido. Agora não. Agora, pelas informações que eu tenho, que eu leio e que eu ouço, as pessoas são presas e a primeira pergunta que diz é o seguinte: tem que falar o nome do Lula. Se a pessoa não fala, vai para a cadeia. Aí prende outro, tem que falar o nome do Lula. Chego até a me fazer sinais de que eles perguntam o dedo, tem que falar, porque eu só tenho 4 dedos. De caso, desenho de denúncia a esse respeito. E eu, Sharon, posso dizer daqui do Brasil para você, eu duvido que tenha um empresário minimamente sério nesse país que tenha coragem de dizer que o Lula um dia pediu $1 para ele para alguma coisa. Eu tenho consciência do meu comportamento político. Eu tenho consciência do trabalho que o Instituto faz. Eles estão até tentando condenar o acervo presidencial. Se um dia você conversar com Obama ou conversar com Clinton, Sharon, pergunta para ele se ele sabe os presentes que eles ganham. Quando ganha um presente, aquilo vai para o cerimonial, vai para o ajudante de ordem. A gente nem sabe. E eles estão implicando com os acervos porque acham que é uma coisa. Se quiser ser tudo dele, guardar, nem tem o dinheiro para guardar aquilo. Eu gostaria que o Brasil tivesse um museu da República em que essas coisas fossem guardadas a bem do serviço público e a bem da nação. Então, esse processo de pressão, processo de amedrontar as pessoas, não é um processo inteligente de fazer investigação. É um projeto, eu diria, sabe, de incompetência investigatória. Porque, no fundo, eu acho que tentar criminalizar as pessoas pelas manchetes de jornais, nós sabemos que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Quando eu não tenho provas, eu mando a imprensa condenar. Quando eu não tenho prova, eu mando a manchete condenar. E você, como sindicalista, sabe quantas vezes você foi vítima de manchetes mentirosas que nunca eles têm coragem de pedir desculpa. Eu quero terminar a minha parte aqui, se vocês quiserem, está aqui o Roberto e o Batóquio, dizendo para vocês o seguinte: eu sou um homem de consciência muito tranquila. Se alguém apresentar uma prova contra mim, eu não estou pedindo 2, uma prova contra mim, eu quero ser julgado como qualquer cidadão brasileiro, sabe, subordinado à nossa Constituição. Eu não quero o privilégio, o que eu não quero é mentira. O que eu não quero é inverdades. O que eu não quero é falsidades a meu respeito. Eu tenho uma história construída, só de luta são 41 anos. 41 anos de luta nesse país, ajudando a conquistar a democracia, ajudando a conquistar o PT, ajudando a conquistar a CUT, ajudando a fazer com que os índios sofram menos, os negros sofram menos. Eu não posso aceitar, em hipótese alguma, que algumas pessoas irresponsáveis venham dizer que eu sou responsável por uma quadrilha nesse país. Eu sou responsável, Sharon, pela criação do mais importante partido de esquerda da América Latina. Eu sou responsável, Sharon, pela inclusão, sabe, a maior política de inclusão social da história da América Latina. Eu sou responsável e tenho orgulho disso. Estou responsável de fazer o Brasil ser respeitado nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Eu sou responsável e quero ser responsável de transformar a Petrobras na segunda empresa de petróleo do mundo. Eu sou responsável de ter aprendido, e mais do que aprendido, de ter contribuído para que o povo mais humilde do meu país aprendesse
a andar de cabeça erguida e a ter orgulho de ser brasileiro. Se por isso eu tiver que ser condenado, não tem pena, posso ser condenado. A única coisa que eu quero é seriedade no tratamento da minha pessoa, da minha família e dos meus amigos. Nós não construímos a nossa luta e as nossas conquistas de graça, não. Foi com muita luta e não pode estar certo. O que está acontecendo no Brasil não me abala, apenas me motiva a andar muito mais, a falar muito mais, a gritar muito mais. O problema é para o Lula não votar em 2018? O problema é esse? Poderiam me perguntar se eu queria votar em 2018. Agora, a verdade é essa. Eles sabem que, embora eu não tenha diploma universitário, eu sei fazer mais do que eles. E tem uma coisa que eu sei fazer, que é sentir o coração do povo pobre, do povo trabalhador desse país. Então, eu quero de coração agradecer o gesto seu, dos companheiros americanos, e dizer para vocês que lamento profundamente não estar aí com vocês. Gostaria muito de estar aí, estou aqui no Brasil, amanhã tenho muita viagem para fazer, e obviamente que eu estou triste, porque eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o juiz Moro aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa, uma grande mentira contada, um grande show de pirotecnia nesse país. De qualquer forma, como eu acredito na justiça, sabe, tem bons advogados aí e aqui, vamos brigar para ver o que dá. A verdade é essa. Vamos continuar lutando para que o Brasil conquiste a democracia e que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Um abraço e obrigado, querida Sharon, obrigado, Jeffrey, obrigado, companheiro Cristiano. Lula, guerreiro do povo brasileiro. 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 Lula. Turn this on. So Lula, my brother, you can Lula, meu hear irmão, how much you are loved. você está ouvindo aí, sabendo como você é amado, como você é respeitado. We have a message that actually is a message from all of the Temos workers uma who are mensagem members of de the todos ITUC. os trabalhadores. 180 million 190 workers milhões de stand trabalhadores with Lula. estão com We Lula. stand with Lula. Estamos todos com Lula. Estamos com Lula. Estamos com Lula. Okay. Muito bem. So, the fight is on. The fight in Brazil A with my luta brother Wagner, who's there está só with começando. my brother João Felicio, Wagner who's the president of the Da ITUC. CUT, presidente da But the ITC, fight is on around the mas world. a luta continua no mundo inteiro. The table, take them away. The hashtag Stand A with Lula hashtag is Stand with Lula, estamos com Lula, global as of now. já Sign up, é get your friends to um sign trending up. topic, Send né? them Um dos to tópicos mais discutidos There no will be Twitter. videos for you to share. There'll be Vocês actions for devem you to take. compartilhar essa hashtag. Precisamos agir. Brazilian government, Se if o we do not governo recognize brasileiro, as legitimate, se não reconhecer things that this can be, essa if they think campanha, this pass is a rule of law that the people of precisamos Brazil restabelecer o will Estado de Direito no Brasil. They are wrong. They are wrong. Estão So sign up, equivocados. send the Então, campaign global. participe da Let's make campanha. hashtag Stand with Lula Stand go viral. with Lula tem que ser uma hashtag que tem que chegar a um trending topic. All of the affiliates Isso of vale our para local todos os businesses nossos are here afiliados no mundo with inteiro. us. I want to ask Brother João Felicio Eu quero to perguntar actually para o thank meu you co-irmão and wrap it João up. Felício. Lula, we love you, we Lula, respect you. nós o You amamos, will nós o never be alone respeitamos in the fight for e the estaremos restoration of juntos democracy para que and the possamos rule of restabelecer a democracia e o Estado de Direito no Brasil e acabar com esse golpe. Muito obrigado.
inicialmente eu gostaria de agradecer muito essa atividade que foi organizada pela CSI, agradecer a Sharon pela iniciativa, agradecer também ao movimento sindical norte-americano, a FLCIL, que é uma grande amiga nossa, uma grande central sindical, que está junto conosco na defesa da democracia. Agradecer aqui a presença dos movimentos sociais que estão aqui presentes nesse ato, algumas ONGs altamente representativas nos Estados Unidos e no mundo. Para nós é motivo de orgulho e satisfação a presença de vocês aqui, a presença do meu companheiro Lisboa, que é o secretário de Relações Internacionais da CUT, e a presença também de um grupo de brasileiros que está aqui presente, que já fizeram um ato aqui, viu, Lula? Já fizeram um ato aqui em Nova York, gritando "Fora Temer". Para nós é motivo de orgulho e satisfação de saber que os brasileiros do mundo todo não concordam com o governo que, através de um golpe, tomou posse, e tudo farão para que esse governo se afaste rapidamente e que nós possamos fazer no Brasil eleições diretas já. Eu gostaria, Lula, de me dirigir a você. Você sabe o carinho, a admiração e o respeito que o movimento sindical internacional tem por você. Acho que você é uma figura que tem sido na história política do Brasil, da América Latina, um exemplo não apenas porque você conseguiu diminuir as desigualdades sociais existentes no Brasil. O teu governo foi um enorme sucesso, tanto na história política do Brasil, mas na América Latina, por uma questão que é muito forte na tua figura, que é a profunda identidade que você tem com a população mais pobre. Raro foram os presidentes do Brasil, da América Latina, que conseguiram se identificar tão bem com essa população mais pobre. E é por isso que em todas as pesquisas que são feitas no Brasil até hoje, você tem ali uma fatia do eleitorado brasileiro, especialmente daquela população mais pobre, que te admira e que quer que você continue em atividade política no Brasil. Quer seja candidato como presidente, quer seja na militância política. O que está em processo no Brasil hoje, Sharon, é uma coisa que é inédita. Antigamente eles derrubavam governos e implantavam a ditadura militar. Hoje é uma orquestração tão bem elaborada do que há de pior na vida política nacional. É uma aliança da imprensa com parte do judiciário, com partidos políticos que há muito tempo estão fora do aparelho do Estado, querem voltar, mas não querem voltar através do voto, voltar através de um golpe como esse que foi feito. Agora, o golpe maior que nós estamos vivenciando no Brasil hoje, o que para nós causa indignação e uma parcela da população brasileira está profundamente indignada, é que existe um governo que assumiu e que o povo não votou. O povo votou na Dilma Rousseff, que foi afastada, e de repente vem um outro governo com uma visão totalmente diferente de Brasil, um programa totalmente diferente, que o povo brasileiro rejeitou, tem rejeitado. Há mais de 12 anos tem rejeitado essa opção política que o governo interino está tentando implantar um projeto político que exclui o Brasil do cenário político mundial e transforma o Brasil num país subordinado. Uma coisa linda que o Lula fez foi inserir o Brasil no cenário político mundial com altivez, com soberania. Cavou um espaço importante no cenário político internacional. A parcela da população mais pobre passou a ter uma admiração maior, porque é raro você encontrar um presidente da República na América Latina que sai do governo com 80% de avaliação de ótimo e bom, e é justamente daquela parcela da população que fez essa avaliação positiva. E é justamente isso que querem derrubar. Querem derrubar a figura do Lula, que é um amigo nosso, um companheiro que ajudou a construir o que há de mais espetacular na história política da América Latina, que é uma organização sindical chamada CUT, e que é um partido político chamado PT. É isto que incomoda essa elite brasileira, a classe média alta, os ricos desse país, que tem uma
um profundo preconceito com a população mais pobre. E como o Lula é uma figura que lidera essa população mais pobre, aí o preconceito é canalizado na figura dele. Portanto, eles querem caçar a história do Lula, caçar a história do PT, fazer com que os 8 anos de governo dele, os 4 anos de governo Dilma, passe para a história não como um governo de profundas realizações, mas como se fossem governos que não deram certo e que agora chegam ao poder político aqueles que dizem que vão consertar o Brasil. É por isso que atos dessa natureza, Sharon, que foi feito aqui, a gente recebe isso com muito carinho, com muita satisfação, de ter um movimento sindical na defesa da democracia, porque para nós a combinação da defesa de direitos com a defesa da democracia é o que dá ao movimento sindical internacional e à CSI essa expressividade que nós temos. Isso é muito positivo para nós. Da mesma maneira como a gente faz uma campanha salarial, a luta por direitos, a ampliação do salário, emprego decente, trabalho decente, também é um movimento sindical que luta por democracia, porque é só na democracia que a gente consegue fazer valer os nossos direitos e conquistar melhores condições de vida. Por isso que a CSI está de parabéns por ter feito esse ato. Nós vamos fazer muitos atos pelo mundo afora, em defesa da democracia do Brasil, em defesa da figura do Lula, porque o Lula, ele representa esse Brasil que nós estamos tentando construir. O Brasil dessa elite econômica que deu o golpe não é o nosso Brasil. O nosso Brasil é o Brasil do Lula, é o Brasil da Dilma Rousseff, é o Brasil da democracia, da distribuição de renda que ocorreu no nosso país, e isso veio muito em cima da figura dessas 2 pessoas. A gente agradece muito a presença de vocês. Nós vamos fazer ato na Europa. Na semana passada nós estivemos na África do Sul, em Joanesburgo, conversando com a COSATO. Inúmeras centrais sindicais europeias também vão fazer ato. Na Ásia nós vamos fazer ato. Nós vamos fazer uma grande campanha internacional. Pode ter certeza, a elite brasileira que está pretendendo condenar o Lula, ela será denunciada em todos os fóruns dos quais nós temos participação política, as relações que nós temos com o mundo sindical, com os partidos políticos que são aliados nossos. Enfim, nós não vamos aceitar que esse companheiro seja condenado. Ao contrário, o nome dele já está registrado na história política do Brasil de forma altamente positiva e não negativa, como eles querem tentar passar. Portanto, parabéns a todos vocês. O golpe que eles fizeram, pode ter certeza, levarão o troco através do voto na urna nas próximas eleições do Brasil. Parabéns a todos vocês. Um enorme sucesso esse ato, cara. Muito obrigado pela... Okay, Jafari, come up here. Jeffrey, volte para cá, por favor. Cristiano, você também. Se estiverem dispostos a destruir a democracia no Brasil, eles vão ter que nos vencer para chegar até o Lula. Muito obrigada a todos pela presença. Esse é o início da campanha, estamos com Lula. Temos que ter coragem e estarmos de braços dados com os nossos irmãos e irmãs. Lula é o principal símbolo da democracia. Jeffrey, Cristiano, Valesca, vocês são fantásticos. Muito obrigada pelo apoio. Passemos agora ao coquetel. Muito obrigado a todos pela presença. Fazer uma foto? Peraí, deixa eu puxar aqui, ó. Excuse me, sir. Excuse me. I'm sorry.